O vento frio, como um lobo faminto, uivava pela encosta norte. Ele batia no para-brisa da velha picape de Marcos, cobrindo a trilha de lama à sua frente com feixes de folhas molhadas e podres. A picape resistia. O motor soltava nuvens de fumaça preta nas subidas íngremes, e os amortecedores gritavam a cada buraco. Mas Marcos dirigia o carro com a calma e a confiança de alguém que parecia ter se fundido com aquela terra. Suas mãos, enluvadas com luvas grossas cobertas de resina, repousavam imóveis sobre o plástico desgastado do volante, que ao longo dos anos se tornou uma extensão de suas próprias mãos. Ele estacionou a picape ao lado de um poste desbotado, no qual mal se podia ver o número 7. Era o limite de seu trabalho naquele dia. Marcos girou a chave e o motor silenciou com um último suspiro rouco. O silêncio imediatamente tomou conta da cabine. Não era apenas silêncio, mas uma quietude densa e condensada da floresta, preparando-se para um longo sono. Ele pressionava os ouvidos, tornava o ar na cabine pesado e imóvel. Marcos ficou sentado por alguns minutos, apoiado no assento de vinil rachado, deixando que a agitação da viagem se acalmasse em seus ossos doloridos. Ele observou um único floco de neve derreter no vidro frio, transformando-se em uma gota suja, prenúncio da cobertura de neve que se aproximava. Finalmente, ele lentamente, como se não quisesse fazer isso, estendeu a mão para o termo de metal no banco do passageiro. Ele abriu a tampa e um cheiro forte e amargo de chá barato, mas forte, envolveu a cabine. O líquido quente queimou sua garganta, dando uma sensação momentânea de calor. Marcos tinha 45 anos, mas o tempo havia deixado marcas visíveis em sua aparência. Forte, com ombros largos, ele caminhava com o cansaço característico daqueles que passam a vida inteira trabalhando fisicamente ao ar livre. Seu rosto barbudo e bronzeado parecia esculpido na mesma madeira que ele trabalhava há anos. Apenas os olhos, atentos e profundos, mantinham seu brilho vivo. Eles aprenderam a perceber as mudanças mais insignificantes na floresta. Um galho quebrado, pegadas de caçadores furtivos, os primeiros sinais de doença nas agulhas dos pinheiros. Sua jaqueta de trabalho surrada estava cuidadosamente remendada no cotovelo com um fio grosso de lona costurado por Olívia. Na caçamba aberta da picape, cada ferramenta estava em seu lugar designado, limpa, lubrificada e perfeitamente afiada. Para ele, a precisão no trabalho não era apenas um hábito, era sua religião. Era sua maneira de manter a frágil ordem em um mundo que, em sua opinião, mergulhava inexoravelmente no caos. Este pedaço de floresta, esta terra que herdara de seu pai, um guarda florestal, era tudo o que lhe restava na vida. Tudo, exceto Olívia, sua filha de 14 anos. Ele se lembrava dela agora. Ela provavelmente estava debruçada sobre o livro de álgebra em sua modesta casinha nos arredores da cidade, com fones de ouvido dos quais saíam complexas melodias de violino. Pensar nela era a única coisa que o salvava, a única âncora no mar agitado da vida. Ele era responsável pela floresta e pela filha. Esses dois pilares constituíam a base de sua vida, não deixando espaço para mais nada. Terminando o chá, ele colocou a garrafa térmica de volta no lugar com um movimento suave e retirou do painel de instrumentos uma pasta grossa, em alguns pontos amarelada, com mapas. Ele conhecia o plano de corte sanitário como a palma da sua mão. Cada marca na folha de calque presa ao mapa tinha sido feita por ele. Seu olhar percorreu indiferentemente as linhas e marcas familiares que indicavam árvores doentes e áreas para desbaste. Mas, de repente, algo perturbou essa imagem familiar. No canto esquerdo da folha, perto do setor B, que indicava uma velha ravina perto de um riacho seco, apareceu algo estranho. Era uma marca fraca a lápis, feita por outra mão. Um lápis estranho, mas macio, deixou ali uma cruz quase imperceptível.
Marcos franziu a testa, passando a ponta do polegar sobre o grafite. A marca era recente, levemente borrada. Ontem ele esteve na administração florestal, e a pasta ficou o dia todo na mesa de Simon, seu chefe míope, mas obediente. Isso significa que alguém poderia ter mexido nela. Alguém que sabia da sua visita de hoje. Marcos esfregou o nariz e suspirou profundamente, fixando o olhar na parede cinzenta e sombria de árvores. Qualquer mudança na rotina habitual do seu trabalho sempre levava a uma coisa: problemas. Marcos fechou a pasta com força e a colocou de volta no painel. Do banco do passageiro, ele pegou um pesado machado, cuja lâmina brilhava como um espelho, e saiu da picape. O ar úmido e frio imediatamente penetrou em sua jaqueta, fazendo-o se encolher e ajeitar o colarinho. Marcos não achou necessário perder tempo com o quadriciclo para uma travessia tão curta. Ele queria caminhar, admirar as árvores, sentir a terra sob seus pés. O setor B era um verdadeiro problema. A área mais abandonada, como se estivesse amaldiçoada, de todo o território. A vegetação rasteira densa e espinhosa, entrelaçada com pinheiros finos e raquíticos e troncos de árvores caídos, formava uma mata quase intransitável. O movimento dos veículos parava instantaneamente ali. O único som que quebrava o silêncio daquele dia sonolento de outono era o estalar de galhos secos sob os pesados botins de trabalho. A floresta parecia estar à espreita. Ele caminhava por trilhas há muito conhecidas, orientando-se pelas marcas antigas, em alguns lugares meio podres, deixadas pelo pai nos troncos das árvores muitos anos atrás. Naquela época, eles vagavam juntos por esses lugares, e o pai o ensinou a entender a floresta como um livro. Havia algo especial no ar. Ele estava impregnado com o cheiro úmido de cogumelos, o odor pesado da podridão e o frio da água do rio, embora a distância até o rio fosse de pelo menos 5 quilômetros. Abri-se caminho através dos galhos espinhosos e pegajosos do nogueira que arranhavam a pele e prendiam-se à roupa, e chegou ao leito seco de um antigo riacho, descendo uma encosta escorregadia e argilosa. O fundo da ravina estava úmido e pantanoso, e seus sapatos afundaram imediatamente alguns centímetros na lama viscosa. E então ele o viu. Seu tronco maciço se erguia acima das outras árvores, como a estrutura enegrecida de uma catedral incendiada. Era um carvalho, enorme, com 2 ou 3 metros de circunferência, completamente e absolutamente morto. Não havia uma única folha, nem um único broto vivo. Marcos ficou parado, olhando para o gigante. Algo não batia certo. Todos os mapas e relatórios diziam que essa árvore deveria ter sido cortada e removida há 5 anos, durante a última grande limpeza. Mas ela ainda estava lá. Ela se destacava não apenas por sua altura monstruosa, mas também por sua casca incomum. Era anormalmente escura, quase preta como carvão, e surpreendentemente lisa. Parecia ter sido polida por inúmeras mãos ao longo dos séculos. Não havia uma única mancha de líquen ou musgo, enquanto as pedras e os troncos das outras árvores ao redor estavam cobertos por um tapete verde espesso. A árvore parecia doentia, estranha, como se não pertencesse a este mundo. Ela parecia absorver a luz fraca do outono sem refleti-la e criava ao seu redor uma atmosfera de frio e opressão. Marcos contornou o carvalho lentamente, como se temesse algo, e bateu no tronco com o cabo do machado. Seus sapatos ficavam presos na lama com um barulho característico. O som do golpe era surdo, pesado, como se ele estivesse batendo em um saco de terra. Isso o convenceu definitivamente de que a madeira por dentro estava podre ou oca. Outra circunstância chamou sua atenção. Na base, onde raízes poderosas, como se fossem nós, se enterravam no solo, ele descobriu vestígios de um trabalho recente. Alguém havia cuidadosamente coberto o local com terra fresca e folhas caídas, tentando esconder suas ações.
Marcos afastou as folhas e, sob elas, apareceu uma espessa camada de cera densa e endurecida. Uma grande rachadura na casca estava cuidadosamente preenchida com essa cera. Mas não era uma cera comum, como a de uma vela. Sua cor era escura, quase preta, como a própria casca, e nela eram claramente visíveis os traços de algum instrumento complexo, semelhante a um molde ou a um grande selo. O coração do guarda florestal primeiro deu um salto e depois começou a bater forte. Não era um fenômeno natural. Era a mão de um homem, e recente, secreta e muito cuidadosa. Marcos ficou imóvel por alguns longos e ensurdecedores segundos, passando o olhar da impressão de cera para o traço a lápis em seu mapa. Todos os detalhes se encaixavam em um quadro assustador. Aquele carvalho não havia sido esquecido por acaso. Ele havia sido deixado lá de propósito. E alguém, muito recentemente, talvez durante a noite anterior, havia verificado o local, renovando a cobertura. Aquele que deixou a marca no mapa era alguém que sabia da chegada iminente de Marcos. Seu primeiro impulso, como guarda florestal obediente, foi voltar imediatamente para a picape e informar pelo rádio à administração o que havia descoberto: a árvore doente e os vestígios que indicavam a presença de estranhos. Mas a cruz feita a lápis e o estranho selo de cera, como se fosse ritual, na base da árvore, sugeriam algo mais do que o comum. Era um segredo e estava escondido em suas terras. O antigo instinto de proprietário, herdado do pai, sussurrava insistentemente que ligar para a administração seria um erro. Se alguém estava escondendo isso tão cuidadosamente, significava que não queria que alguém como Simon soubesse. Virando-se, sem esconder suas intenções, quebrando galhos e xingando, ele rapidamente voltou para a picape. Ele não levou ferramentas manuais. Depois de soltar as amarras na caçamba, ele retirou sua ferramenta de trabalho, uma poderosa motosserra laranja da marca Steel. Verificou se a corrente precisava ser ajustada, olhou para o tanque de combustível e acionou o motor de arranque. O motor roncou e Marcos sentiu a vibração familiar percorrer suas mãos de forma reconfortante. Ele voltou rapidamente para o carvalho. Avaliando a distância, ele observou a inclinação do tronco e escolheu a direção da queda, em direção ao riacho, para não danificar os brotos jovens de pinheiro. O silêncio opressivo da ravina foi quebrado pelo rugido do motor. Pássaros com gritos assustados levantaram voo das árvores vizinhas. Marcos pressionou com força a serra contra a casca preta e brilhante. Naquele momento, percebi que a situação era grave. Serrar era extremamente difícil. Os dentes da corrente pareciam atolar na borracha. Em vez das aparas claras habituais, da corrente saía um pó escuro, oleoso e gorduroso, com um cheiro desagradável a creosoto e a algo mais. Um cheiro que eu não conseguia identificar e que não me agradava. A madeira, aparentemente morta, estava impregnada com algum tipo de resina que a tornava muito densa e viscosa. Ele passou uma cunha-guia ao redor do tronco. A serra superaquecida emitia um guincho agudo e insuportável. Marcos se esforçava ao máximo, forçando o motor a trabalhar até o limite. Suas mãos doíam de tensão. De repente, ouviu-se um clique metálico agudo e a serra deu um solavanco tão forte que Marcos quase a perdeu. A corrente saiu do pneu, fazendo com que o mecanismo emperrasse. Marcos, xingando, desligou o motor. O silêncio que se instalou depois disso soou em seus ouvidos como um zumbido. Ele passou 20 minutos agonizantes tentando consertar a serra em condições de campo. Suas luvas estavam cobertas de lubrificante pegajoso e poeira preta e oleosa. A corrente estava irremediavelmente emaranhada e, ao que parecia, um dos elos havia se quebrado. A irritação e a ansiedade cresciam inexoravelmente dentro dele. Jogando a ferramenta inútil no chão, ele voltou para a picape, agora realmente furioso. Ao retornar, ele carregava nos ombros um martelo pesado e uma bolsa de lona cheia de cunhas de aço.
No corte raso que conseguiu fazer, ele enfiou uma cunha e começou a bater nela com o martelo. Batidas, mais batidas. O som ecoava pela floresta como um sino fúnebre. Ele batia ritmicamente, colocando toda a sua força e fúria em cada golpe. E, finalmente, após uma dúzia de golpes, ouviu-se um estrondo ensurdecedor e prolongado, semelhante a um grito de desespero. O tronco desacelerou, parou por um momento agonizante, quebrando os galhos ao redor, e com um estrondo que sacudiu a terra, caiu na ravina, levantando uma nuvem de poeira e folhas podres. Marcos desligou a lanterna de cabeça que havia acendido no crepúsculo. No silêncio que se instalou, sua respiração pesada era claramente audível, e seus ouvidos ainda zumbiam com o rugido do motor e os golpes do martelo. Aproximando-se do toco restante, ele fez isso lentamente. O que viu deixou-o paralisado. O toco estava quase oco, como se esperava. No entanto, essa cavidade não era resultado da ação de besouros xilófagos ou do apodrecimento. Ela havia sido criada artificialmente, suas paredes foram cuidadosamente raspadas e polidas até brilharem, abundantemente cobertas com a mesma resina escura e perfumada. No centro, sobre um leito macio, especialmente preparado para ele, estava um container metálico alongado. À luz fraca da lanterna, ele brilhava levemente. O container estava hermeticamente e cuidadosamente selado com cera preta, igual a que Marcos havia notado nas raízes. Marcos não se atreveu a tocar no recipiente com as mãos nuas. Seu instinto sinalizou um possível perigo. Ele voltou à picape para pegar as luvas de lona mais grossas e um grande saco de tecido. Temendo que alguma substância química ou explosiva pudesse estar escondida na árvore, ele agiu com extrema cautela. O container era inesperadamente pesado, pelo menos 10 quilos. Ele conseguiu retirá-lo do leito viscoso, semelhante a alcatrão, com cuidado, tentando não violar a integridade dos selos de cera. Envolvendo-o em um saco de estopa, o homem levou o container para a caçamba da picape e o cobriu com uma lona velha. Por alguns minutos, Marcos trabalhou metodicamente com um machado, aparando as bordas do toco para esconder todos os sinais da cavidade artificial. Os restos do tronco que havia caído na ravina agora pareciam um simples tronco caído. Marcos cobriu o toco com terra e galhos, mascarando seus rastros com o mesmo cuidado que havia feito antes. Só depois disso é que ele foi para casa, escolhendo o caminho mais longo, que passava pela velha estrada florestal. Ele olhava constantemente pelo espelho retrovisor. Os faróis dos raros carros que encontrava pelo caminho causavam-lhe uma sensação de medo, fazendo seu coração apertar-se num nó frio. Parecia-lhe que alguém o estava a seguir. Ele decidiu não entrar no quintal. Marcos estacionou a picape atrás da casa, escondendo-a da vista na sombra de um velho galpão de lenha que servia como sua oficina. Pela janela da cozinha, ele percebeu que Olivia estava absorta na música, usando fones de ouvido. Silenciosamente, tentando não fazer barulho, ele levou o pesado pacote para o galpão e fechou cuidadosamente a porta atrás de si, prendendo-a com um gancho. No galpão, como sempre, cheirava a óleo de máquina, a paras secas e gasolina. Marcos acendeu a única lâmpada que iluminava a bancada e uma pequena área do espaço de trabalho saiu da escuridão. Ele colocou o container sobre a superfície de madeira da bancada, coberta de marcas de trabalho. A velha caixa militar para documentos, pintada de verde escuro, com travas enferrujadas nos cantos, aguardava sua hora. Pegando um formão pesado e um martelo, ele deu uma martelada. Os selos de cera se soltaram com um clique frágil e seco. Com a ajuda da cinzela, ele cuidadosamente levantou as travas e, com esforço, abriu as dobradiças enferrujadas e rangentes. Dentro não havia dinheiro, armas ou drogas. Tudo o que ele subconscientemente esperava encontrar. A caixa estava quase totalmente cheia de papéis, cuidadosamente embrulhados em um pano oleado para protegê-los da umidade.
Em cima havia uma revista grossa com capa de couro. Marcos a reconheceu imediatamente. Ele tinha visto uma semelhante em fotos antigas e amareladas do pai. Ao lado havia um maço de cartões fotográficos, amarrados com barbante. Marcos desamarrou-o. Na primeira foto estava o pai jovem, ainda antes de se tornar lenhador. Um rapaz sorridente com um corte de cabelo na moda da época. Abraçado a um homem desconhecido, tendo como pano de fundo uma enorme obra. Ao lado das fotos havia uma grossa pasta com documentos oficiais com selos azuis. No fundo, colocado em um compartimento especial, havia outro objeto. Era um cilindro pequeno, mas muito pesado, feito de latão, todo coberto por fileiras de números. Ele lembrava uma antiga fechadura com código ou parte de um mecanismo complexo e incompreensível, embrulhado em um pano separado. Em um envelope separado, lacrado com cera, havia 2 passaportes. Ambos estavam em nome de seu pai, mas com nomes diferentes. Marcos sentiu um suor frio brotar em sua testa, apesar de estar fresco no galpão sem aquecimento. Suas mãos, acostumadas a trabalhar com motosserra e machado, tremeram quando ele pegou os 2 passaportes. Uma das fotos mais recentes mostrava o pai como Marcos se lembrava dele. Um homem cansado, com olheiras escuras. Nome: Thomas Weber. Profissão: lenhador. No segundo documento, datado de 10 anos antes, havia uma foto do mesmo homem, mas Marcos mal o reconheceu. Ele tinha o cabelo curto, um olhar confiante, até mesmo ousado, e um leve sorriso nos lábios. Nome: Eric Bauer. Profissão: engenheiro hidráulico. Toda a pobre e trágica história que Marcos conhecia sobre seu pai se dissipava naquele silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas velhas. Seu pai não era um lenhador comum que, como toda a população acreditava, não conseguiu pagar suas dívidas e se suicidou. Ele era alguém mais, alguém que levava uma vida dupla e guardava um terrível segredo nas profundezas de um carvalho morto e resinado. Uma batida repentina e alta na porta do celeiro o fez estremecer tanto que os passaportes quase caíram de suas mãos. Ele rapidamente fechou a tampa do container e jogou um saco de estopa sujo por cima. "Papai, você está aí?" A voz de Olivia tremia, penetrando através dos galhos grossos da árvore, soando preocupante e indistinta. Marcos pigarreou, tentando esconder o tremor na voz. "Sim, querida. Vou terminar o trabalho com a ferramenta. Quebrei a serra, agora vou cuidar disso. Em breve estarei jantando." Os passos se afastaram. A espera pelo retorno dela era quase insuportável. Marcos percebeu que não conseguia guardar isso para si mesmo, não conseguia guardar dentro de casa, não com Olivia. E ele percebeu que não conseguiria lidar com esse fardo sozinho. Ele precisava de alguém que conhecesse seu pai antes de ele se tornar Thomas Weber, se é que essa pessoa realmente existia. Ele espiou pela fresta do galpão. A rua estava completamente escura. No entanto, na esquina, a 100 metros de sua casa, sob o único poste de luz, estava um sedã preto solitário. Ele nunca tinha visto um carro assim naquela vizinhança. Dentro, na penumbra, alguém estava sentado e a luz fraca de um cigarro tremeluzia. Realidade ou paranoia? Ele não hesitou. Marcos, habilmente e silenciosamente, escondeu o container sob uma pilha de lonas velhas, escondendo-o no canto mais distante e escuro do galpão. Por cima, ele o cobriu com galões vazios que antes continham óleo. Ele levou consigo apenas 2 passaportes e um estranho cilindro de latão. Ele não escolheu o caminho pelo pátio. Em vez disso, saiu pela porta traseira rangente do galpão, que dava diretamente para a floresta ao redor. Agachado, ele se esgueirou pela vegetação, contornando uma grande área para chegar à estrada a 2 quarteirões de casa, longe do sedã preto. Havia apenas uma pessoa na cidade em quem, pelo menos em teoria, ele poderia confiar: Patrick Hale.
Ex-arquivista municipal, ele agora vivia uma vida tranquila e reclusa na aposentadoria, dedicando-se a livros antigos em sua pequena loja de antiguidades, cheia de tralhas. Patrick era o único amigo do pai que não abandonou a família após sua morte há 20 anos. Todos os outros rapidamente se esqueceram deles. Patrick, um homem calmo e meticuloso, com óculos de lentes grossas como o fundo de uma garrafa, mantinha contato com Marcus. Às vezes, ele lhe trazia mapas antigos de terras florestais, encontrados em arquivos, e outras vezes simplesmente apertava sua mão em silêncio quando se encontravam na rua. Ele foi o único que há muito tempo disse a Marcus: "Não acredito na versão oficial, Marcus." Marcus parou a picape a 2 quarteirões da loja de Patrick, em uma rua movimentada, onde as luzes brilhantes da padaria 24 horas se refletiam nos vidros. Durante todo o trajeto desde sua casa, ele foi atormentado por uma estranha certeza de que estava sendo seguido. Essa sensação era como uma pontada fria e irritante entre as omoplatas. O bolso interno da jaqueta continha 2 passaportes e um pesado cilindro de latão. Fechando o zíper, ele seguiu pela calçada, protegendo-se cuidadosamente dos raios das raras luzes e enrolando-se no colarinho. A loja de antiguidades, o Hale, ficava entre uma lavanderia há muito fechada, com vidros quebrados, e uma pizzaria barulhenta. Tintinando fraco e melancolicamente, o sino acima da porta recebeu Marcus quando ele entrou, trazendo consigo uma corrente de ar frio. Dentro da loja, o espaço era apertado, o ar era pesado, impregnado com o cheiro de poeira, papel velho e quebradiço e o cheiro acre de cola para encadernação. No fundo da sala, atrás de uma mesa maciça de carvalho, estava sentado o próprio Patrick Hale. A única lâmpada verde que o iluminava projetava sombras estranhas e mórbidas em seu rosto. Era um velho magro e encurvado de uns 70 anos, com cabelos grisalhos e despenteados e os mesmos óculos que ele limpava incessantemente. Como sempre, Patrick estava restaurando um livro grosso e desgastado da igreja. Cuidadosamente passando cola em sua lombada rachada, ele ergueu os olhos por cima dos óculos. Seu rosto, que normalmente mantinha uma expressão indiferente, como um pergaminho antigo, de repente revelou extrema surpresa. "Marcus, de alguma forma? Não achei que te encontraria a esta hora." Sua voz era baixa, como uma dobradiça rangente e sem lubrificação. Marcus apontou com a cabeça para a placa "fechado" que ele havia virado ao entrar na loja. "Preciso de alguns minutos do seu tempo, Patrick", disse ele. "E isso deve ficar entre nós. Nunca deve vir a público." O arquivista, colocando o pincel de lado sem pressa, limpou cuidadosamente os dedos com um pano. Com crescente inquietação, ele observou em silêncio Marcus, olhando para a janela com cortinas que dava para a rua, aproximar-se da mesa. "Marcus, você parece que viu um fantasma." "Talvez sim", respondeu Marcus, sem cerimônia. Ele não fez introduções. Simplesmente tirou 2 passaportes do bolso e os jogou sobre a mesa, em cima de um livro antigo e inestimável. Patrick Hale ficou parado, sem piscar, olhando para os documentos. Em seguida, tirou lentamente os óculos, limpou-os e colocou-os de volta, como se esperasse que isso ajudasse a mudar o que via. Só depois disso, ele pegou os passaportes nas mãos. Seus dedos, acostumados ao papel fino, tremiam visivelmente. Ele começou com Thomas Weber, abrindo o primeiro livro. Em seguida, o segundo. O silêncio na loja atingiu um nível quase insuportável. O único som era o tic-tac alto e inquietante do velho relógio de parede. "Eric Bauer", sussurrou Patrick, olhando para a foto do jovem e bondoso pai de Marcus. Sua voz tremeu. "Eu não via esse nome. Deus, provavelmente há 30 anos, se não mais. Eu achava que ele o havia enterrado para sempre. Eu achava que todos nós o tínhamos enterrado." "Você sabia?" perguntou Marcus, com voz brusca, como um estalo de chicote. "Você sabia que o nome dele não era Thomas Weber?" Sabia e não sabia.
Patrick olhou nos olhos dele, que estavam opacos e cheios de medo. Eu sabia que ele tinha um passado. Nós todos viemos para cá naquela época para recomeçar a vida. Mas ele nunca contou do que exatamente estava fugindo. Ele voltou a olhar para os passaportes, como se não acreditasse no que estava vendo. Onde você conseguiu isso, Marcos? Hoje eu cortei uma árvore no setor B. Era um carvalho velho e morto, que ficava perto do riacho. Dentro do tronco, encontrei um esconderijo. Ao ouvir o nome do carvalho, Patrick empalideceu ainda mais, seu rosto ficou da cor de cinza. Ele se levantou tão repentinamente da cadeira que ela caiu com um estrondo. Não, oh não, você deveria tê-la deixado lá. Marcos, você cometeu um erro irreparável. Você entende o que fez? Patrick, eu encontrei isso no meu terreno. Tenho o direito de saber o que está acontecendo? Você abriu a caixa de Pandora, exclamou o arquivista, agarrando seus cabelos grisalhos, com as mãos trêmulas. Aquela árvore era uma garantia, um acordo feito para a eternidade. Enquanto ela estivesse de pé, todos coexistiam pacificamente. Todos ficavam calados. Era paz. Garantia de quê? De quem? Perguntou Marcos, colocando um pesado cilindro de latão sobre a mesa. Talvez você saiba alguma coisa? Patrick olhou para o cilindro e seu medo se transformou em puro terror animal em um piscar de olhos. Não, ele o guardou, ele prometeu. Marcos, vão te matar. Eles vão achar que você sabe de algo. Assim que Michael descobrir que o esconderijo foi saqueado... Michael? Quem é Michael? Michael Corbett, exalou Patrick, e o nome, como uma sentença, ecoou pela loja empoeirada. O mesmo que controla metade desta cidade, o mesmo que estava ligado ao meu pai no projeto da barragem, o projeto Erica Bauer. O nome de Michael Corbett pairava no ar abafado e empoeirado da loja. Marcos, como todos na cidade, o conhecia. Corbett era um herói local, um exemplo de sucesso, a personificação da história da pobreza à riqueza. Chegado como um mendigo, ele construiu um império próspero no setor imobiliário e de construção. Seu rosto polido e caridoso aparecia em cada segundo cartaz da cidade. Ele era inabalável. Marcos não conseguia conciliar a imagem do respeitável patrono Corbett com um esconderijo sujo e alcatrão, escondido em uma árvore podre e 2 passaportes. Esse esconderijo era o seguro deles, Marcos, mútuo. Patrick avançava nervosamente, com passos curtos, pelo corredor estreito entre as estantes repletas de livros. Seus punhos se fechavam e se abriam. O projeto Nord Stream, ele sussurrou, foi o primeiro trabalho sério deles aqui. O projeto principal. Oficialmente, foi encerrado devido a um desastre causado por um erro trágico nos cálculos. Rompimento e inundação de uma antiga pedreira. Uma pessoa morreu. Seu pai, Erica Bauer, engenheiro-chefe, foi considerado culpado por negligência criminosa. Ele não estava mais lá. E 1 ano depois, o modesto guarda florestal Thomas Weber apareceu na cidade. E Michael ficou, concluiu Marcos laconicamente, e em suas palavras surgiu uma suposição fria que gradualmente ganhou contornos nítidos. E construiu sua carreira com base nisso. Ele não apenas sobreviveu, ele levou tudo. Patrick parou repentinamente e apertou a mão de Marcos. Seus olhos, escondidos atrás de lentes grossas, brilhavam de raiva. Seu pai não teve culpa. Ele descobriu provas de que Corbett usava materiais de baixa qualidade, cimento barato, vergalhões com seção menor do que o necessário para economizar e ganhar milhões. Provavelmente os documentos que você encontrou são essas provas. E a morte do operário, ele se chamava Peter, também não foi um acidente. Ele era assistente do seu pai. Ele sabia. O carvalho era uma proteção que garantia que Michael nunca causaria mal ao seu pai ou a você, Marcos. E agora você violou essa proteção. Quebrou o acordo tácito. Naquele exato momento,
A campainha da porta de entrada tocou novamente, mas desta vez não com um tom lamentoso, e sim com um tom brusco, exigente e autoritário. Os dois homens ficaram paralisados, como ratos diante do olhar predatório de um gato. Um homem que claramente não pertencia àquele lugar entrou na loja. Ele vestia um casaco escuro caro, uma camisa perfeitamente passada e uma gravata estreita de seda. Seu cabelo penteado para trás brilhava com gel. Ele segurava uma fina pasta de couro na mão. Era David, o principal advogado e decisionista de Michael Corbett. David, com olhos de cirurgião, frios e indiferentes, e um sorriso educado e forçado, ignorou Marcus como se ele fosse invisível. Seu olhar se dirigiu diretamente para Patrick, que estava atrás da mesa, como se estivesse petrificado, parecendo uma estátua de cera. Boa noite, Sr. Hale. Desculpe pelo atraso. O Sr. Corbett me encarregou de pegar o pedido. É um mapa das florestas de 1880, da região do Desfiladeiro. Você deveria tê-lo preparado para ele. Patrick esfregou os lábios secos nervosamente. Sim, o mapa. Eu preciso encontrá-lo. Ele está por aqui em algum lugar. David acenou com a cabeça lentamente e com indulgência, sem mudar a expressão do rosto. Só agora ele prestou atenção em Marcus, como se tivesse acabado de notá-lo. Seu olhar era lento e avaliador, demorando-se na sujeira nos sapatos de Marcus e nas marcas de óleo e poeira preta que cobriam sua jaqueta. Você deve ser o Sr. Weber, Marcus Weber? Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Ouvi dizer que você trabalhou duro hoje no setor 7, continuou David, mantendo o mesmo tom calmo, quase amigável de salão. Lá, perto do velho riacho. Dizem que a serra quebrou e você teve que trabalhar com um machado e cunhas. O Sr. Corbett valoriza muito o esforço e o trabalho árduo, mas ele é muito cuidadoso com a preservação de árvores antigas, especialmente aquelas que, como se costuma dizer, têm valor histórico e sentimental. Você, é claro, não danificou nada de valor, Sr. Weber. Marcus sentiu um calafrio nas costas, que nada tinha a ver com o frio do outono. Ele percebeu. O traço a lápis em seu mapa não era apenas uma marca. Era uma armadilha, um teste. E durante todo esse tempo, ele estava sendo observado. Marcus sentiu Patrick parar de respirar atrás dele. Os 2 passaportes do pai e o enorme cilindro de latão permaneceram sobre a mesa do restaurador, parcialmente escondidos por um livro religioso aberto. David deu um passo elegante em direção à mesa. Sem mudar seu sorriso sem vida, ele afastou a cadeira tombada de Patrick com a ponta de seus sapatos caros. Depois disso, com um dedo fino e bem cuidado, ele preguiçosamente moveu o livro antigo, revelando completamente as descobertas de Marcus. Que relíquias interessantes! Seu pai, Thomas, era um homem notável, tão calmo e complacente. Ele valorizava que o passado deveria permanecer no passado. Ele sabia que tudo tem seu propósito. Eu estava fazendo um corte sanitário planejado, senhor, respondeu Marcus calmamente, ponderando cada palavra. Sua voz soava rouca, mas sem hesitação. A explosão de raiva se acalmou, deixando para trás apenas um brilho frio e penetrante. A árvore estava morta e representava uma ameaça. Ela estava na lista de remoção há 5 anos. David balançou a cabeça com simpatia, como se repreendesse uma criança desobediente. Burocracia, uma coisa terrível, presa ao passado. Mas, como você pode ver, Sr. Weber, o valor nem sempre é determinado pela viabilidade. Às vezes, objetos antigos, mesmo que inanimados, servem a um propósito muito importante. Eles preservam a história. Eles mantêm a ordem. Acho que você entende o que estou dizendo. O advogado, com uma expressão de repulsa no rosto, pegou o cilindro de latão com 2 dedos, examinou-o como se estivesse avaliando seu valor e, em seguida, colocou-o de volta no lugar. Você encontrou algo que não lhe pertence. Algo que manteve a paz e a tranquilidade na cidade por muitos anos.
O Sr. Corbett pede que lhe diga que ele é um homem generoso e está disposto, por assim dizer, a comprar de você quaisquer artefatos curiosos que você possa ter encontrado em sua propriedade. Ele pode fazer isso como uma grande doação para o fundo florestal ou, se você preferir, diretamente a você. Ele está disposto a mostrar sua benevolência. Patrick finalmente encontrou o tubo com o mapa e o estendeu com a mão tremendo como uma folha de outono. David, sem tirar os olhos penetrantes de Marcus, pegou o tubo. Pense bem na minha proposta, Sr. Weber. Cuidadosamente. Algumas coisas é melhor deixar no passado, em nome de todos. Tirando seu smartphone fino do bolso, ele tocou na tela e mostrou a Marcus. Na tela havia uma foto de Olivia. Ela saía da escola de música, segurando o violino nas costas, e sorria enquanto conversava com uma amiga. A foto havia sido tirada apenas algumas horas antes, e era um close-up. Estou falando especialmente sobre isso por causa de sua encantadora filha, Olivia, certo? Ouvi dizer que ela é muito talentosa tocando violino. Seria simplesmente terrível se algo ou alguém atrapalhasse seu futuro brilhante. Infelizmente, acidentes acontecem com muita frequência. A ameaça direta, descarada e repugnante atingiu Marcus, tirando-lhe o fôlego. "Boa noite, senhores", disse David, acenando com a cabeça casualmente. Ele pegou 2 passaportes e um cilindro de latão da mesa, colocou-os no bolso interno do casaco e, sem olhar para trás, saiu. A campainha tocou pela última vez, e um silêncio retumbante e empoeirado tomou conta da loja, impregnado pelo cheiro de medo e colônia cara. Marcus ficou parado por um longo tempo, com o olhar fixo no lugar vazio na mesa, onde até pouco tempo atrás estava a vida roubada de seu pai. Seus punhos estavam tão cerrados que as unhas se cravaram na carne das palmas das mãos, deixando meias luas sangrentas. Sua derrota foi catastrófica. Ele veio em busca de ajuda, mas, em vez disso, atraiu o inimigo para seu único aliado e entregou-lhe as provas cruciais com as próprias mãos. Patrick deslizou para uma cadeira, respirando com dificuldade, pressionando as mãos contra a cabeça. "Eu te avisei", sussurrou o velho, balançando-se. "Eu disse, eles sabem de tudo, levaram tudo. Agora você não tem mais nada, Marcus, absolutamente nada." "Eu ainda tenho o container", sussurrou Marcus, sua voz soando abafada, como se viesse de debaixo da terra. "Ele levou apenas o que eu trouxe. O diário e os papéis, eles ficaram no galpão. Você tem que destruir isso, agora mesmo." Patrick se levantou de um salto. Seu olhar estava louco, ardente por trás das lentes grossas. "Você ouviu ele? Ele sabe sobre a Olivia. Isso não é brincadeira, Marcus. Não são jogos infantis com arquivos. Queime isso." Marcus, sem dizer uma palavra, dirigiu-se para a porta. Seus movimentos eram lentos, como se estivesse se movendo através de gelo espesso. "Ele levou os passaportes e aquele cilindro idiota", disse ele, virando-se na porta. "Então, eles eram o mais importante para ele. Ele ainda não sabe sobre o diário. Ele acha que levou tudo. O conhecimento vai te matar. Assim como matou seu pai, ele vai te destruir", gritou Patrick, olhando para ele. "Vamos ver", disse Marcus, olhando para a escuridão e saindo da loja. Na esquina da rua, o sedã escuro já não estava mais lá. Ele tinha desaparecido. O medo gelado por Olivia o empurrava para frente, estimulando-o com adrenalina. E ele correu para sua picape. Ele violou todas as regras de trânsito. Seu cérebro trabalhava freneticamente, mas com uma clareza surpreendente. Eles levaram seus passaportes. Eles sabiam seu nome verdadeiro: Eric Bauer. Eles sabiam sobre Olivia. Eles estavam certos de que haviam vencido. Eles estavam certos de que ele, assim como Patrick, cederia às suas ameaças. Ele invadiu a casa como um furacão. Olivia, sentada à mesa da cozinha fazendo o dever de casa, olhou para ele com surpresa e medo. "Papai, você parece um fantasma. Você está bem?"
Você está pálido como uma parede. Ele forçou um sorriso. O sorriso ficou artificial, parecido com um rosnado. Ele se aproximou e beijou suavemente o topo da cabeça dela, inalando o aroma de seus cabelos. Está tudo bem, querida, murmurou ele. Só estou congelando como um cachorro. Vou terminar uma coisa importante no galpão e já volto. Trancando a porta com o pesado ferrolho interno, ele entrou na oficina. Com as mãos trêmulas de raiva e adrenalina, Marcos pegou o container debaixo da lona, colocou-o sobre a bancada e abriu-o novamente. Ele colocou de lado um maço de fotografias. Sua atenção foi atraída por um diário de couro e um maço grosso de desenhos de engenharia amarrado com corda. Ele pegou o diário e o abriu. Mergulhado na leitura, Marcos leu por várias horas, esquecendo-se de tudo ao seu redor. Do tempo, do frio que penetrava pelas frestas do galpão, da fome. A luz fraca da lâmpada acima da bancada incidia sobre seu rosto, criando sombras nítidas que o faziam parecer com as máscaras de madeira antigas que ele às vezes encontrava na floresta. No ar do celeiro, impregnado com o cheiro de óleo de máquina e folhas podres, misturava-se o aroma forte e seco de papel velho e tinta desbotada. Suas mãos, acostumadas com o peso do cabo do machado e a vibração da motosserra, folheavam as páginas finas e amareladas com um cuidado desajeitado, quase cuidadoso. No início, havia informações técnicas secas, dezenas de páginas escritas com a caligrafia elegante e extremamente precisa do engenheiro. Cálculos de carga no solo, fórmulas de pressão hidrostática, desenhos complexos de reforço. Marcos, sendo um simples guarda florestal, cresceu na família de um engenheiro. Ele se lembrava bem de como seu pai passava horas a fio sentado à mesa da cozinha, imerso em desenhos semelhantes. Ele entendia o suficiente do assunto para avaliar a meticulosidade e a solidez do trabalho realizado. Seu pai era um gênio. No entanto, mais ou menos na metade das anotações, a caligrafia mudou. Tornou-se mais acentuado e apressado, e as anotações nas margens adquiriram um tom emocional e malicioso. 2 de março. Encontro em comum com M. Marcos percebeu imediatamente que M era Michael Corbett. Ele insistiu em mudar o fornecedor de cimento para a empresa Delta Stroy. Segundo ele, os preços deles são 40% mais baixos que os do mercado. No entanto, matematicamente isso não faz sentido. Corbett afirma que se trata de uma otimização de custos. Exigiu os certificados e ele os trouxe 1 hora depois. Muito rápido, na minha opinião. Os papéis pareciam novos, os carimbos eram muito brilhantes. Eles exalavam um cheiro de tinta fresca. 7 de março. Chegaram as primeiras amostras da Delta. O cimento não era da qualidade esperada. A cor era cinza, mas ao toque era granulado e friável. Para ter certeza disso, solicitei uma perícia em outro estado, pagando por conta própria. M. Disse que era uma verificação de qualidade de rotina. Ele sorriu e deu um tapinha no meu ombro, comentando que eu era muito consciencioso. Marcos virou a página. Suas mãos estavam cobertas de suor. 15 de março. Chegaram os resultados do laboratório, e é simplesmente uma catástrofe. Isso não é cimento, é lixo puro e simples. Em vez do M400 encomendado, no melhor dos casos, era M200, e ainda por cima com impurezas de cinzas e areia. Isso não é apenas uma violação, é uma ameaça direta ao futuro projeto. Fui até o endereço legal do armazém da Delta, e era um hangar abandonado. Obviamente uma empresa fantasma. Corbett rouba descaradamente, como se estivesse olhando nos meus olhos. As próximas páginas eram dedicadas à armadura. Os desenhos de seu pai indicavam barras de aço com 12 milímetros de diâmetro para os principais nós de suporte. Novas anotações nas margens, feitas em vermelho, diziam: verifiquei a entrega. As notas fiscais são de 12 milímetros. Na verdade, trouxeram 8 milímetros, em estado enferrujado. M disse que eu não deveria aceitar esse lote. Ele acenou com a mão.
Apenas cubra com concreto o mais rápido possível, Eric. Ninguém vai notar. Ele acha que eu sou burro. Ele acha que todos nós somos idiotas. Marcos colocou a revista de lado e esfregou os olhos, que ardiam de cansaço. Ele olhou para a foto ao lado. Um jovem pai e o jovem Corbett, abraçados, irradiavam alegria em frente a uma barragem inacabada. Um sorriso falso. Do fundo de sua alma, uma raiva fria, calculista e predatória surgiu. Ele voltou a ler. A anotação de 10 de maio estava destacada com um lápis vermelho grosso. O texto estava escrito de forma quase ilegível. As letras pareciam dançar na página. Hoje conversei com M em seu trailer. Mostrei a ele os resultados da perícia e meus próprios cálculos. Provei que, nesse estado, a barragem não duraria nem 20 anos, que a primeira grande enchente a destruiria e a água inundaria tudo, até a própria cidade. Eu esperava que ele se assustasse. Achei que ele tivesse pelo menos um pingo de consciência. Mas ele simplesmente riu. Serviu-se de uísque e ofereceu-me um copo. Cada um tem seu preço, Eric. O que você quer? Disse ele. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele me ofereceu 30% do que, segundo ele, eles economizariam. Para que eu ficasse calado e assinasse os atos de recebimento, eles pediram 30%. Eu recusei. Furioso, joguei o copo dele na parede. Chamei-o de assassino. Acusei-o de enterrar pessoas vivas. Seu sorriso deu lugar a um olhar gélido. Você está cometendo o maior erro da sua vida, Bauer, disse ele. E eu lembrei suas palavras literalmente. Ou você está comigo ou debaixo desta barragem. Escolha. Marcos fechou os olhos e a respiração apertou no peito. 13 de maio. Ele realmente não estava brincando. Hoje eu quase morri. O guincho que sustentava a seção da cofragem, acidentalmente, se rompeu. O cabo foi praticamente cortado por uma serra. Peter me empurrou um segundo antes de uma tonelada de madeira e aço desabar no lugar onde eu estava. Peter, meu assistente. Ele também viu os documentos falsos. Ele entende. Ele é um bom homem, honesto demais para ficar aqui. Ele tem 2 filhos. Agora somos só nós 2. M sabe que eu sei. E ele sabe que Peter também sabe. Precisamos agir. As anotações adquiriram um tom de delírio febril, quase paranoico. Meu pai contava como ele e Peter copiavam secretamente documentos à noite na cabana. Contas falsas, certificados falsos, memorandos de meu pai com recusas que Corbett invariavelmente ignorava. 20 de maio. Precisamos ir ao Ministério Público, mas M está em toda parte. Seus homens estão na construção, na cidade, até mesmo na polícia local. Não tenho medo por mim, mas por Sarah e pelo pequeno Marcos. Se algo acontecer comigo, esses papéis precisam ser encontrados. Peter sugeriu um esconderijo. Seu avô lhe contou sobre um velho carvalho em uma ravina. Morto, mas forte como ferro, disse o avô. O lugar perfeito. Começamos a prepará-lo, cavamos o centro e tratamos com resina. Se eu não entrasse em contato em 48 horas, Peter deveria abrir o cofre e entregar os documentos aos jornalistas. E a última anotação. A data foi apagada, como se tivesse sido molhada. Ou lágrimas. Ele nos ultrapassou. Corbett organizou a ruptura sozinho. Uma pequena explosão na base, direcionada com precisão. Ele sabia o ponto mais vulnerável, onde encontramos a armadura de 8 milímetros. Ele sabia onde atacar. É um inferno. Água. Gritos. Peter não está aqui. O turno dele era justamente no nó sul. Deus, não. Ele o usou. Ele o matou para esconder tudo. E agora estão atrás de mim. No noticiário falam sobre a negligência criminosa do engenheiro Bauer. Eles estão atrás de mim. Preciso fugir. Preciso esconder isso. Pelo Peter. Pela memória dele. Pela minha família. Vou me tornar Thomas Weber. Eu desapareci. Mas algum dia essa árvore revelará a verdade. Marcos deixou cair a revista. Ela caiu sobre a bancada com um som surdo.
O frio do celeiro era insignificante em comparação com o frio glacial que congelava seu coração. Seu pai, não um covarde que se suicidou por causa de dívidas, um herói. Um herói levado à desesperança. Um homem que passou 20 anos sob um nome falso, em constante medo, a 8 quilômetros de seu inimigo mortal, que incansavelmente acumulava riqueza e influência. E quanto ao suicídio, há 20 anos, foi realmente suicídio? Ou Corbett, anos depois, decidiu se livrar da última ponta solta? Marcus olhou para as suas mãos. Eram as mãos de um guarda florestal, calejadas, sujas, mas no fundo da sua alma batia o coração de um engenheiro, o coração de Eric Bauer. A raiva que o dominava era fria, pesada e implacável, como as fórmulas na revista do pai. Ele não dormiu a noite toda. Simplesmente ficou sentado na cozinha, olhando para a escuridão, até que o amanhecer cinzento e sombrio rompeu as persianas. O que fazer estava claro. Não iria à polícia local, comprada por Corbett. Ele iria à promotoria distrital, na capital do estado, e, se necessário, ao FBI. Ele não repetiria os erros do pai. Não se esconderia. Colocaria aquele diário e aqueles documentos na mesa do procurador federal. No momento em que devolvia o recipiente ao esconderijo, seu celular tocou. O nome familiar, Simon, apareceu na tela. Era seu chefe da administração florestal. Marcus apertou o botão e perguntou: Simon, Marcus, onde você está agora? A voz de Simon, normalmente calorosa e alta, agora soava tensa, concisa, como em uma conversa oficial. Em nossos escritórios. Estava me preparando para ir ao departamento. Aconteceu alguma coisa? Houve uma longa pausa na linha. Era como se ela confirmasse tudo o que Marcus havia lido durante a noite. Nessa pausa, ele teve a impressão de ouvir o barulho de papéis e uma respiração estranha, que não era a de Simon. Aconteceu, Marcus, disse a voz de Simon sem qualquer emoção. Sinto muito, mas você precisa vir imediatamente ao escritório. Após uma pausa, ele acrescentou: E deixe as chaves da picape da empresa em casa. Vá com seu carro. O coração de Marcus se contraiu como uma morsa de gelo. Não era apenas um pedido. Era uma ordem que o afastava dos negócios. Eles não estavam apenas observando, estavam agindo. Simon, o que está acontecendo? Apenas venha, Marcus. A voz de Simon tremeu, mas instantaneamente se fortaleceu, tornando-se estranha e fria. Temos uma inspeção da sede, e ela diz respeito a você. Marcus desligou o telefone lentamente. A ida ao Ministério Público estava cancelada. A rede que Corbett construíra ao longo de 3 décadas não estava apenas encolhendo, ela havia desmoronado. Na administração florestal, reinava uma agitação incomum, permeada por um frio intenso. 2 homens que Marcus não conhecia, vestidos com ternos caros e atípicos para aqueles lugares, acomodaram-se no escritório de Simon como se estivessem em casa. Simon, um homem normalmente bonachão e corpulento, parecia pálido e enfraquecido. Ele não olhou para Marcus, examinando atentamente as unhas. Marcus, sente-se. Um dos homens de terno, mais jovem e agressivo, que se apresentou como o inspetor Fields, colocou várias fotos brilhantes sobre a mesa diante de Marcus. As fotos mostravam uma área de floresta desconhecida por Marcus, com troncos de pinheiros de alta qualidade cuidadosamente cerrados e preparados para transporte. Você conhece essa área, Sr. Weber? Acho que do outro lado da montanha fica o território da empresa Northwood. Não é minha área de responsabilidade. Estranho, murmurou Fields, abrindo uma pasta de couro cara. Temos uma denúncia anônima, confirmada por reconhecimento por satélite, de que madeira foi regularmente retirada de lá durante o último mês em sua picape de serviço. E isso acontecia à noite. Além disso, temos informações sobre uma conta bancária aberta em seu nome, para a qual foi feita uma grande transferência da empresa Northwood há 2 semanas. Marcus, atordoado, olhou para ele.
Era ridículo, absurdo. Isso é um erro. Eu não... O nome Eric Bauer lhe é familiar? Perguntou Fields com a voz gelada. O coração de Marcus apertou-se de dor, como se fosse uma morsa de gelo. David, eles não perderam tempo. Foi aberta uma conta em seu nome, Sr. Weber, e, ao que parece, foi emitida uma procuração em seu nome para administrar essa conta. Fields falava sem emoção, expondo os fatos com clareza, como se estivesse relatando acontecimentos tristes. Devido à suspeita de derrubada ilegal em grande escala, abuso de poder e fraude, somos obrigados a afastá-lo do trabalho durante a investigação. Ele não conseguia se lembrar como saiu do escritório, devolvendo as chaves e o crachá. 20 anos de trabalho honesto e árduo, e tudo desmoronou em 5 minutos. Eles não apenas o encontraram, mas usaram o nome de seu pai, seu segredo, para destruí-lo. Ele se dirigiu à loja de Patrick. Ao meio-dia, ela estava fechada. Marcus bateu na porta até que Patrick finalmente apareceu, olhando ansiosamente para os lados. Fui demitido, disse Marcus entrando na sala. Fui incriminado, acrescentou. Usaram o nome Bauer para abrir a conta. Patrick o agarrou pelo casaco com uma expressão de horror no rosto. Vá embora, Marcus. Saia da cidade. Pegue Olivia e fuja como seu pai. Você não tem ideia com quem está lidando. Não vou fugir. Tenho provas. O diário, os documentos. Precisamos... Não há nenhum nós, sussurrou Patrick recuando. Sou um velho. Não vi nada, não sei de nada, não tenho nenhum documento, não conheço Eric Bauer. Vá embora, eles estão me vigiando, vieram atrás de você, estão vigiando você também. Queime esses papéis se você quer a vida da sua filha. Patrick empurrou-o para fora da porta e fechou com força o pesado ferrolho. Marcus ficou sozinho na rua deserta, banhada pela luz do sol. Sua esperança, seu aliado, desmoronou, transformando-se em um velho trêmulo de medo. Ele tentou ligar para Robert, um velho amigo que trabalhava em um jornal regional, o único jornalista em quem Marcus confiava. Mas a mensagem era: o número do assinante está temporariamente fora de serviço. Ele estava em completo e absoluto isolamento. Marcus passou o resto do dia em sua velha caminhonete, estacionada em uma estrada florestal abandonada, tentando organizar seus pensamentos de alguma forma. Mas foi inútil. Sua cabeça estava vazia. Ele se sentia preso em uma armadilha. Ele havia sido demitido. Sua reputação havia sido destruída. A única pessoa que poderia ajudá-lo tinha medo de vê-lo. E o pior de tudo, eles sabiam sobre Olivia. A ameaça era muito real. Já no crepúsculo denso, ele voltou para casa, sentindo um vazio dentro de si, como se tivesse sido estripado. Ele precisava pegar o container, pegar Olivia e ir embora. Era o que Patrick aconselhava, era o que seu pai havia feito outrora. Olivia o esperava na cozinha. Ela não tinha feito o dever de casa. Estava sentada à mesa, de braços cruzados, com o rosto pálido e os olhos arregalados, cheios de medo. Papai, o que aconteceu? Recebi um telefonema da escola dizendo que... Não se preocupe, querida. É só um dia difícil. Arrume suas coisas, o necessário. Vamos passar alguns dias na casa da sua tia. Um homem entrou. Ela sussurrou, quase inaudível. Muito educado, igual ao que estava na escola, com um casaco caro. Marcus sentiu um calafrio. Ele se apresentou como funcionário da administração florestal e disse que você lhe deu as chaves. Disse que estava verificando nosso depósito de lenha. Segundo ele, eles tinham um mandado de busca, por causa da sua investigação sobre os roubos. Marcus parou, como se tivesse ficado paralisado. Ele correu da casa para o galpão. O ferrolho da porta estava no lugar, mas era um ferrolho completamente diferente, novo, brilhante, e não o velho e enferrujado. Ele arrombou a porta com força. A oficina estava completamente destruída. Não foi uma busca comum, foi uma destruição ostensiva.
As ferramentas foram jogadas das paredes, os sacos de serragem foram rasgados, os galões foram virados. O esconderijo, escondido sob uma lona, estava vazio. O container desapareceu. O diário, os documentos, tudo sem deixar vestígios. Ele correu de volta para casa. Olivia, ele não deixou nada. Ele não falou nada. Ele foi extremamente educado. Os lábios dela tremiam. Ele disse que você esqueceu algo importante no escritório. Ele deixou isso na mesa para você. Marcos olhou para a mesa da cozinha, onde havia um pequeno envelope branco. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguiu abri-lo imediatamente. Não havia nenhum bilhete dentro. Entre as fotos do esconderijo, havia uma que ele havia visto na noite anterior. Nela, o jovem Eric Bauer, seu pai, abraçava o jovem e sorridente Michael Corbett, tendo como pano de fundo uma barragem em ruínas. Todas as provas foram levadas por eles. E como última provocação cínica, deixaram-lhe essa foto. Ela se tornou uma espécie de assinatura. Eles não apenas cometeram um roubo, eles tiraram seu passado, destruíram seu presente e roubaram seu futuro. Era o momento em que já não havia mais volta. No silêncio ensurdecedor da cozinha escura, Marcos ficou sentado por um longo tempo, olhando para a foto. Seus dedos alisavam involuntariamente o canto dobrado. Sua vida estava vazia, tudo havia sido destruído. Eles levaram seu diário, seus relatórios, seu trabalho e seu nome honrado. Deixaram para ele apenas a foto de duas pessoas sorridentes que o enganaram. Ele olhou para Olivia, que o observava em silêncio, sem respirar. Naquele momento, o vazio dentro dele começou a se preencher. Não era alegria, mas raiva, lenta, pesada e fria como a água gelada dos dias de fevereiro. Uma raiva que não ardia, mas congelava, transformando seu desespero em aço gelado. Eles levaram os papéis, eles levaram as palavras, mas não puderam levar o que estava impresso nesses papéis. Não puderam levar o que ele havia assimilado. Sua memória não se rendeu a eles. Ele fechou os olhos e, diante de sua visão mental, surgiram os desenhos de engenharia da revista do pai. Ele viu esquemas de reforço, cálculos de carga e as anotações de Eric Bauer circuladas em vermelho nas margens, onde Corbett substituiu a armadura de 12 mm por uma de 8 mm, onde o cimento era muito solto, parecendo areia. As provas do crime foram apreendidas, mas o crime em si permaneceu. Ele estava a 10 quilômetros dali, um monstro de concreto que retinha milhões de metros cúbicos de água em uma antiga pedreira. A barragem Nord Stream. Querida, escute-me com muita atenção, disse Marcos, e Olivia estremeceu com a calma mortal em sua voz. Ligue para a senhora Henderson. Diga que há cheiro de gás no nosso porão e que você vai passar a noite na casa dela. Leve seu violino e sua mochila com os livros escolares. Não leve nada além disso. Vá para a casa dela. E não saia de casa. Não importa o que você ouça. Você me entendeu? Não importa o que aconteça. Ela acenou com a cabeça em silêncio. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não chorou. Ela era sua filha. Marcos esperou até que ela saísse pela porta e desaparecesse na escuridão. Então ele foi para seu galpão devastado e destruído. Eles levaram o container, mas não tocaram em seus instrumentos. Eles não precisavam deles. Ele era um guarda florestal, filho de um engenheiro. Ele pegou um pesado martelo, um rolo de corda de alpinismo, uma poderosa furadeira industrial com bateria e a mais longa haste de broca. Ele colocou tudo isso em sua velha picape. O bolso interno da jaqueta, onde deveria estar o coração, tornou-se o refúgio para a foto de Corbett e seu pai. Ele a colocou lá por último. Quando a lua fraca mal conseguia atravessar as nuvens densas e baixas, Marcos deixou sua picape na floresta e se dirigiu para a barragem. A alta cerca de arame, erguida por Corbett ao redor de sua propriedade privada, não foi nenhum problema para o experiente guarda florestal. Em 30 segundos, ele a rompeu com um poderoso alicate.
O gigante de concreto, a barragem que bloqueava o desfiladeiro, inspirava medo e reverência na escuridão. Do lado superior, pairando sobre o abismo, ouvia-se o som surdo e opressor da água do Pedreira inundada. Silêncio impregnado de poder contido. Do outro lado, estendia-se um vale seco, onde começava a floresta de Marcos. Ele sabia para onde precisava ir. O diário do pai tinha sido escrito com a máxima precisão. 4ª seção. Nó de Apoio Sul. O ponto mais vulnerável. Era ali que o pai tinha registrado a violação mais grave. Marcos amarrou a corda a um pino de aço. Depois de passar pelo parapeito, começou a descer pela parede de concreto escorregadia e coberta de musgo até a base, onde ela se unia à rocha. À luz de sua lanterna de cabeça, tornaram-se visíveis rachaduras feias, semelhantes a teias de aranha, que não poderiam ter surgido em uma construção como essa devido ao desgaste normal. Décadas de exposição à água e ao frio destruíram impiedosamente a estrutura. Marcos, apoiando os pés em uma saliência rochosa, pressionou a pesada broca contra a superfície de concreto. Na quietude da noite, o som da perfuratriz era ensurdecedor, ecoando nas paredes do desfiladeiro. Ele não perfurava aleatoriamente, mas fazia um poço para chegar à armadura. Exatamente aquela armadura que, segundo seu pai, Corbett nunca havia fixado. A broca penetrou no concreto com surpreendente facilidade, como se fosse gesso, destruindo o material que deveria ser extremamente resistente, capaz de suportar até mesmo um apocalipse. Se eu estivesse no seu lugar, eu pararia imediatamente, Sr. Weber. A voz de David, como um tiro, ecoou pelo desfiladeiro, amplificada pelo eco. Marcos se afastou do chão, ofuscado pela luz brilhante de uma lanterna potente. O advogado estava no topo da barragem. Ao lado dele se erguia a figura imponente do segurança. "Você não tem nada a fazer aqui", gritou Marcos, suas palavras abafadas pelo eco. "Esta estrutura é perigosa. Pode desabar." "Agora só você está em perigo, Marcos", disse o segurança, e sem demora desceu rapidamente pela escada de emergência embutida na parede. Marcos desligou a furadeira. Um silêncio ensurdecedor voltou a reinar. Ele percebeu que só tinha uma chance. Deixando o martelo perfurador pendurado no cinto de segurança, ele colocou a mão no cinto e pegou o martelo. O segurança desceu o último degrau até o patamar, mas Marcos estava pronto. Ele desferiu um golpe, não no homem, mas no concreto, exatamente no local onde ele acabara de fazer um furo. O golpe foi realmente terrível. Nele, ele colocou toda a sua raiva, toda a sua dor, toda a sua vida. Como resultado do golpe, um pedaço do concreto revestido se desprendeu, revelando o que estava escondido por baixo. Mais precisamente, o que não estava lá. Em vez da densa malha de barras de aço de 12 milímetros, como estava nos desenhos, na mistura de cimento solto havia apenas 3 barras finas e enferrujadas, não mais grossas do que seu dedo. "Aí está!" exclamou Marcos, apontando para David. "Aí está! O crime do seu chefe! Veja!" O segurança se lançou sobre ele, tentando empurrá-lo para longe da parede e jogá-lo para baixo. Na luta, eles acabaram em uma saliência estreita e escorregadia sobre o precipício. Marcos, graças à sua experiência com pesos, era fisicamente mais forte, mas o guarda tinha treinamento militar. Ele deu um golpe com o cotovelo nas costelas de Marcos, impedindo-o de respirar. Marcos recuou, batendo as costas contra a parede de concreto. Nesse momento, ele ouviu algo novo. Não era o barulho da perfuratriz, nem os gritos de David. Era um estrondo baixo, surdo, gutural, como se viesse do próprio coração do concreto. O segurança ouviu e parou. Lentamente, ele olhou para a parede. O profissionalismo recuou, dando lugar ao medo primitivo. Do buraco perfurado por Marcos e da rachadura fina como um dedo que ele ampliou com o martelo, escorria um fio de água escura. "O que você fez, idiota?"
sussurrou o segurança, afastando-se de Marcos em direção à escada. Eu? Marcos sorriu, recuperando o fôlego. Seu lado doía como se estivesse em chamas. Seu chefe, 30 anos atrás. Eu apenas acendi a luz. No topo da barragem, David, falando freneticamente ao telefone, percebeu que todos os esforços eram inúteis. A situação estava fora de controle. O jato de água se expandia e, com um baque surdo, um pedaço de concreto solto como coalhada se soltou da rachadura. A água começou a jorrar em um fluxo com a espessura de um braço. "Vamos embora!" gritou David para o segurança, sua voz cheia de histeria. "Rápido! Deixe-o para lá!" Os dois correram para a escada e, subindo, deixaram Marcos lá embaixo, no degrau. Marcos não se mexeu. Ele observava o fino jato de água se transformar em um fluxo sujo e espumante. Ele não pretendia destruir a barragem. Ele só queria demonstrar sua deterioração. Mas a barragem, como se tivesse acordado, destruiu-se sozinha. O aço roubado e o cimento diluído já não conseguiam sustentá-la. De repente, ouviu-se o som de sirenes. Elas aproximavam-se, rápidas e insistentes. Apesar da dor no lado, Marcos sorriu. Antes de sair de casa, ele ligou não apenas para Olivia, mas também para o serviço de resgate do condado vizinho, que não estava sob o comando de Corbett. Ele avisou sobre a iminente ruptura da barragem North Stream. Os primeiros a chegar ao local foram carros da polícia e caminhões pesados de resgate, e eles viram uma cena digna de um filme. Perto do buraco cada vez maior na barragem, do qual já jorrava água, estava Marcus Weber, um ex-guarda florestal acusado de corte ilegal de árvores. Ao lado de seu carro favorito, no topo, estava David, o principal advogado de Michael Corbett, que tentava ir embora, mas foi bloqueado pelos socorristas. A estrutura desmoronada e exposta do prédio era mais eloquente do que qualquer documento ou revista roubada, testemunhando a negligência criminosa. "Ele tentou me impedir", exclamou Marcos, dirigindo-se ao primeiro oficial e apontando para David. "Eles não permitiriam que ninguém testemunhasse isso. Tudo está desmoronando." A investigação inevitavelmente começou. A barragem tornou-se a principal e incontestável prova física. 2 meses se passaram. O inverno assumiu seu poder com força total. A barragem foi drenada. A pedreira ficou quase vazia, revelando no fundo uma paisagem desagradável e lamacenta e o esqueleto enferrujado de uma escavadeira. A mesma em que, 30 anos atrás, Peter, assistente de seu pai, morreu. Michael Corbett foi preso. Seu império empresarial desmoronou como um castelo de cartas. David, tentando se salvar, testemunhou contra ele, descrevendo detalhadamente seus crimes em troca de um acordo com a investigação. O nome de Eric Bauer foi totalmente reabilitado e a mídia passou a chamá-lo de herói, por ter tentado impedir a catástrofe. Marcos estava sentado na varanda gelada de sua casa, martelando metodicamente uma caixa de ferramentas. No poste do portão havia um anúncio de venda em leilão. Sua casa seria vendida em 1 semana para cobrir as despesas judiciais do caso forjado sobre sua demissão. Ele venceu a guerra pelo nome de seu pai, mas perdeu a batalha por sua casa, por sua vida. Olivia estava sentada ao lado dele na escada, afinando silenciosamente seu violino. O vento frio agitava seus cabelos. Um sedã velho e enferrujado parou em frente à casa. Patrick Hale saiu dele, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Ele parecia 10 anos mais velho, encurvado e abatido. Marcos não levantou a cabeça, continuando a martelar pregos metodicamente. Golpe, golpe, golpe. "Vim me despedir", disse Patrick baixinho, quase inaudível, parando na varanda. "Adeus, Patrick", disse Marcos, sua voz fria como o vento. "Sei o que você está pensando, Marcos, e você está certo. Eu me assustei. Sou um covarde." O velho estendeu-lhe um pequeno e pesado pacote de papel oleado, amarrado com corda. "Mas eu não lhe dei tudo. Seu pai, Eric,
Ele era mais inteligente do que todos eles. Ele deixou algo comigo. Para o caso de o carvalho não funcionar, foi o que ele disse. Eu deveria ter dado isso a David quando ele veio me ver naquela noite, depois da sua visita. Ele perguntou se havia mais alguma coisa. Eu jurei que não, mas não consegui. Não consegui entregar isso também. Marcos largou o martelo e pegou o pacote lentamente. O que é isso? Um segundo seguro, o verdadeiro. Marcos desamarrou a corda. Dentro, em vez de papel, havia 3 pequenas bobinas com negativos e uma fita de áudio. Seu pai gostava de fotografar seu trabalho, observou Patrick, desviando o olhar. Aqui estão os negativos que ele tirou secretamente, a instalação daquela mesma armadura de 8 milímetros. E isso é a gravação de sua última conversa com Corbett. Nessa conversa, Corbett primeiro lhe oferece dinheiro e depois o ameaça abertamente. Marcos olhou para a fita simples e discreta. Todo esse tempo, ele tinha nas mãos algo que poderia salvar Patrick. Algo que poderia preservar sua casa e seu emprego. Mas Marcos não sentia raiva. Ele estava tomado por uma fadiga infinita e avassaladora. Obrigado, Patrick. O velho acenou com a cabeça, sem levantar os olhos para ele. Perdoe-me, Marcos, sussurrou ele, por tudo. Em seguida virou-se e, movendo-se com dificuldade, dirigiu-se ao seu carro. Marcos girou a fita nas mãos. Ela já não tinha mais significado para ele. A barragem havia contado sua própria história. O concreto e a ferrugem eram mais eloquentes do que o filme. Ele guardou a fita e os negativos na caixa de ferramentas e bateu o último prego. "Para onde vamos, papai?" perguntou Olivia, guardando seu violino em um estojo gasto. Marcos ergueu os olhos e os fixou na floresta, em seu antigo terreno que escurecia na colina. "Não tenho certeza, querida, mas com certeza encontraremos algo." Pegando a pesada caixa de ferramentas, ele sentiu que havia perdido sua casa, perdido seu emprego, mas recuperado seu nome, e só agora, finalmente, ele compreendeu verdadeiramente seu pai.